Olá, eu sou a Ana Rê, sou a idealizadora da comunidade Omni e do Café com Marketing. A partir da comunidade Omni surgiu o podcast Vozes Omni, onde as protagonistas são as integrantes da comunidade. E hoje eu estou aqui com uma super protagonista, que é a Daniele Rossi Lopes, uma querida. Dani, super obrigada por ter aceito o convite. Estou bem contente de fazer esse episódio com você. E eu queria que você começasse se apresentando, falando o que você faz. Conta aí do seu empreender pra gente. Bom, Rê, primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui fazendo esse podcast com você, que é uma profissional que eu admiro tanto, né? Há tanto tempo, até antes, né, de participar do Café com Marketing, da Verdade. Omni. Então, agradeço muito o convite. Eu que agradeço. Meu nome é Daniele Rossi Lopes, eu sou natural de Birigui, eu vim para Campinas fazer arquitetura e urbanismo e acabei ficando por aqui, né? Trabalho com arquitetura e interiores e durante muito tempo da minha carreira eu fiz muitas reformas de apartamentos e interiores e isso me deu um know-how muito grande de entender pessoas, que com o tempo eu fui vendo que é a alma do meu negócio, da minha arquitetura, é tentar entender as pessoas que vão usar aquele espaço, né? E não só no residencial, mas no comercial, no corporativo, né? Porque aí entra outras especialidades que eu tenho, como a cozinha, né? Não só a residencial, a cozinha de refeitórios, de restaurantes. Você já fez bastante, né? Já fiz bastante, porque eu falo que eu tenho duas paixões na vida, né? É a arquitetura e a cozinha, né? Fui sócia do projeto de roda de samba, o Escuta o Cheiro. É super famoso aqui na região. Paralelo com a arquitetura, não parando a arquitetura. Então, eu falo que eu tenho muito repertório pelo tanto de coisas que eu vivenciei na arquitetura, né? Trabalhando com projetos da área de saúde, farmácias de manipulação, salas de diálise, né? Salas de hospitais, parte de refeitório e cozinha. Então, assim, isso vai trazendo um repertório muito grande e eu acho que uma coisa muito importante é a gente estudar cada projeto, porque a gente não pode esquecer, né? Entender, porque são pessoas que vão usar aquele espaço, a gente não pode nunca esquecer disso, e, por exemplo, quando entra a área de alimentação e saúde, a gente tem que estudar muito a vigilância sanitária, entender o que são as contaminações num projeto. Porque né? Cada projeto tem uma particularidade. Cada né? projeto tem uma particularidade e isso também é uma coisa que me atrai muito, que são os desafios de estudar algo novo, né? Entendeu. Fora a gente poder, nos projetos comerciais e corporativos, a gente explorar muito a criatividade, porque a gente está não só atendendo o desejo das pessoas que vão utilizar o espaço, como também atendendo a necessidade e a linguagem que aquela empresa quer passar naquele ambiente, Sim. né? Uma coisa que a gente conversa bastante, né, Dani, que você sempre fala que seus projetos são projetos com alma. Sim, é uma coisa que é muito marcante na minha carreira toda. Eu me lembro muito quando eu fiz um apartamento, na época ele nem era meu amigo, e depois o cliente se tornou um grande amigo, mas quando eu terminei, ele falou, olha, eu preciso te dizer uma coisa, você fez uma leitura de mim que nem eu conhecia. E eu fui percebendo, conforme eu fui recebendo, né, os feedbacks dos clientes, o quanto eu faço com muita naturalidade esse tirar do outro o desejo dele mais profundo, porque a gente tem que ter essa investigação antes de começar o projeto, porque eu falo que eu sempre trabalho com cocriação, seja do residencial, no comercial, no corporativo, eu sempre vou cocriar junto, porque é essa troca que vai deixar o projeto melhor, né? Porque você sempre até fala uma coisa que me marcou, que senão fica tudo parecendo com foto de showroom. Exatamente, né? Tem que ter alma. Tem que ter alma. Tem que ter legal. Ô, Dani, falando da Dani empreendedora, você sempre empreendeu ou você já chegou a trabalhar
em alguma empresa, como CLT, no começo? Como eu disse no começo, né, eu andei muito por aí, como diz, né, eu fui sócia no projeto, 2003, 2004, trabalhei numa loja de móveis, eu vendia móveis para residência e fazia os projetos de decoração para os clientes que chegavam até a loja sem um profissional. E depois, 2008 e 2009, eu trabalhei na Thier von Hatt, que é um escritório bem conceituado, um dos maiores do Brasil, de arquitetura corporativa. Tá. E lá também me trouxe uma experiência muito grande para projetos corporativos, para experiência de planejamento de obra, né? Então, foi uma experiência muito rica. Né? E aí de lá você saiu e... De lá eu saí e voltei a ser autônoma, porque realmente eu entendi que... É sua praia. É a minha praia, exatamente. E hoje você trabalha sozinha? Hoje eu trabalho com algumas estagiárias, me ajudando nos projetos executivos, né? E gosto muito de fazer projetos em parcerias, né? Hoje eu tenho alguns projetos com um amigo de Indaiatuba, que é o José Carlos Fornazieri, e eu acho muito, a troca é sempre muito rica, né? A gente só tem a ganhar, todo mundo ganha, o cliente ganha, a gente aprende. Com certeza. Eu gosto muito dessa troca, né? Ô, Dani, e nessa sua área, o que te dá mais satisfação e quais são os maiores desafios? Acho que desafio o arquiteto deve ter muito, né? Desafio tem bastante, obra né? Não é fácil. Não, eu brinco que tem o Pinterest, né, gente? Eu falo, o cliente vem com o Pinterest, né? Eu brinco às vezes com o cliente, falo brincando, né? Você precisa de um desenhista, não de um arquiteto, porque às vezes ele chega já com a coisa pronta e eu falo, não, vamos pensar algo que seja a sua cara. E eu falo isso direto, né? Porque é muito importante, porque às vezes a pessoa não tem a condições de visualizar. Todo mundo fala, eu tenho dificuldade de visualizar, então não é à toa que ele busca as referências. Porque ele tem a dificuldade de visualizar. Mas eu falo, deixa isso como referência, mas vamos voltar para você. Fazer vamos olhar para você, personalizada. Né? Então, assim, uma coisa que eu amo é quando essa criatividade a gente pode explorar mais, né? Por exemplo, nos projetos corporativos e comerciais, parece que fica mais fluido essa criatividade, né? E uma coisa que eu amo fazer é cozinha, né? Porque eu amo cozinhar. Então, foi uma coisa que me trouxe uma expertise, porque o primeiro projeto que eu fiz de cozinha foi um refeitório com 1.200 refeições diárias. Projeto grande. Sentei com uma amiga que é diretora de nutrição do Hospital da Unicamp. Ela me deu uma consultoria, que é a Luciane Sungfeld, e eu nunca mais esqueci o que é contaminação e o que é um fluxo dentro de uma cozinha. Porque né? a cozinha, eu imagino, né, que tem que ser funcional, né? Então, ela tem que ser funcional, ela tem que atender às normas, né? E isso, desde a pequena até a macro, dá para a gente, né? Já dei consultorias para cozinha muito pequenas que se resolveu de uma forma muito simples, entendendo essa logística, esse fluxograma que é importante ter dentro da cozinha. Ô, Dani, agora você falou, já dei consultoria, eu lembrei aqui, você tem alguns outros serviços, né, também, você oferece uma consultoria mais... eu trabalhei, antes da pandemia até foi muito interessante, eu lancei a consultoria de arquitetura express. Às vezes a pessoa quer fazer um ambiente, 2 ambientes, e fala assim, mas eu não tenho condições de fazer tudo de uma vez. Então, numa visita, eu desenho, faço croquis à mão, levo alguns catálogos e depois eu envio alguns links de compra. Então, a cliente vai montando esse ambiente conforme ela tem a disponibilidade financeira. Então, foi muito interessante, porque no fim, quando chegou a pandemia, que a gente, né, todos Teve passaram, que ficar em casa. Exatamente, eu pude atender de uma forma online, né?
E muita gente acho que quis dar uma mudada nos ambientes, né? Sim, com certeza, porque Foi uma fase. a gente ficou muito dentro de casa e Uhum. aí o que te incomoda acabou ficando mais, né, Evidente. evidente. Ô, Dani, e falando de marketing, né? A Hum. nossa comunidade é voltada muito para isso. Como que quais são as ferramentas que você usa para divulgar o seu negócio? Como que você Bom, comunica? primeiramente, Rê, acho que eu vou falar do tete a tete, que é o velho tete a tete, Uhum. e é muito da nossa geração, entregando a idade mesmo, né? É muito interessante, né? Quando a gente ama o que faz, sem querer, sem querer, contando com alegria o que a gente está fazendo, né? Uhum. E sem perceber, ao eu falar, hoje eu já vejo que isso dá um resultado, né? Porque você está conversando com um amigo, ou com um parente ou um conhecido, você conta aquele projeto, né? Nossa, que interessante. Ele vai lembrar de você porque você falou com empolgação e ele Faz vai te toda a indicar diferença. porque ele viu a solução que você deu. Então, e aí o que aconteceu? Quando veio o Instagram, foi muito difícil, né? Porque a gente não é de uma geração de tecnologias, né? É. E eu assisti uma palestra, falou assim, antes feito que perfeito, né? Então Uhum. comecei a fazer story e falei, vou seguir essa, antes feito que perfeito. E até minha sobrinha falou, nossa, você está muito blogueirinha. E na verdade, eu comecei a fazer aquilo que eu fazia no tete a tete, nos stories do Instagram Falando com com naturalidade. muita naturalidade. Então, assim, o Instagram, ele não é uma venda direta, mas esses mesmos amigos, esses mesmos conhecidos que eu fazia no tete a tete, eles estão te vendo e estão lembrando Uhum. o que você faz, tá vendo É algumas uma soluções, vitrine, é né, uma Dani? vitrine, Porque a pessoa também, quando é ela uma vai vitrine. comprar, né, um projeto, ela não Uhum, chega e, já escolhi a Dani. Ela dá uma uhum, olhada, né, vai ver o sim, de outros, dá uma comparada. Eu sim. acho que é muito nesse sentido também. Linkei lá no meu site, no Google, estou no Google Meu Negócio, né? Que A também é uma comunidade ferramenta ótima. Omni, né? É uma super oportunidade, além da troca maravilhosa, Uhum. ela é um local onde a gente pode expor, né, todos esses serviços e toda essa paixão que a gente tem pelo que faz. Sim. Eu acho que também é uma Porque eu sempre comunicação. falo, a compra, ela não acontece do dia para a noite. É um namoro, né? É, A pessoa sim, te conhece, aí passa sim. alguns meses, aí ela comprou um apartamento, ela, É. opa, vou falar com Já a teve Dani. cliente que falou, nossa, eu te sigo há anos, mas eu sabia que a hora eu comprasse meu apartamento, eu ia Ia fazer ser com com você. você. Então, assim, tem isso, né, Rê? É. E no começo você estava falando, né, que a gente já tem uma afinidade faz tempo, porque a Dani, para quem não sabe, foi minha mentorada, né, Dani? Exatamente. Inclusive, foi uma virada de chave tão importante, Rê, porque eu falo que eu tenho uma arquitetura muito particular. Hoje eu escuto muitos clientes falando, as casas estão com muita cara de caixote, tá tudo muito igual, Hum, tá tudo muito off-white branco. E eu sempre puxo o cliente para essa alma que tem que ter a casa, né? E quando eu fiz o planejamento, né, a mentoria com você, você me indagou a falar, tem espaço sim para isso, e uhum. sempre vai ter espaço, e isso é você, isso é a essência do seu O seu trabalho, diferencial, é né? o seu diferencial, e foi muito interessante, porque ali eu fiz uma virada de chave e comecei a comunicar tudo isso no Aham. Instagram. Então foi muito importante, que a hora que a Porque gente se posiciona, né? e às vezes o que pra gente parece que é uma coisa óbvia, né? Eu falo, o Sim, óbvio precisa ser dito. Nem todo mundo enxerga aquilo, e às vezes a gente precisa falar mesmo, sim. né? Divulgar. Ô, Dani, nessa caminhada aí do empreender, né? A gente sabe que tem muitas dores e delícias, mas e aí falando da solidão. Você já se sentiu sozinha empreendendo? Muitas vezes, inúmeras vezes, até hoje eu sinto, né? O dia que a estagiária não vai, eu falo, meu, com que eu vou trocar hoje? Então, assim, quando você vai para a obra, dá uma alegria, porque você troca com alguém. E a comunidade também, a Omni, a gente tem essa troca muito rica, né? Uhum. De aprendizados em todos os sentidos, né? De marketing, de essência humana, seja de uma tecnologia, você está lá no café, alguém te dá uma dica. Então, essa troca é muito rica também para essa solidão, né? Sim. E Que às o vezes são empreender pequenos existe e detalhes. bastante, né? É, né? Às vezes são pequenos detalhes e que você fala, poxa, a pessoa também
tem a mesma dificuldade, ou tem uma Sim, solução para o que eu sim. preciso. Você ouvir a dificuldade do outro, às vezes é a sua, Uhum. e essa troca é maravilhosa, né? Porque eu falo, as redes sociais, elas têm uma coisa muito enganosa, né? Você olha sempre a grama do vizinho é mais Sim, verde. Aí você sim. fala, pô, por que só comigo? E aí, quando você tá num ambiente onde você vê que é igual para todo mundo tem dificuldade para prospectar, para fechar negócio, né? Para ter um faturamento todo mês. E aí você fala, pô, É. não tô sozinha, E né? a vida é cíclica, né? E É. dentro do nosso empreender tem nossa vida pessoal, Uhum. que também tem altos e baixos, e a gente tem que, como que é, equilibrar todos esses pratos. Sim, e E não tudo são bem, poucos. né? E quando você tem com quem ter essa troca, né? É maravilhoso. Com certeza. Eu acho que a comunidade é legal porque oferece muito isso, né? E Sim. você também foi uma das primeiras, né, Dani? Desde Sim, no Café com Marketing. no primeiro café com marketing eu estava lá. Que delícia. Ah, Uhum. e aí, no fim, a gente acabou virando amiga também, né, Dani? Sim, isso É, é muito bom, viu, muito Rê? bom. É um Foi, presente. sim, um presente que a Érica, né? Érica É, Cordete, sim, nossa amiga que sim, nos apresentou. sim. Desde a época da Exam, que eu já admirava vocês sem conhecer, porque sabia que era um grupo de professoras Uhum. incríveis dentro da Exanc. Então, uma admiração antiga. Ai, que delícia, que bom. É recíproco, É, viu, Dani? obrigada, Rê. Ô, Dani, e você tem alguém que você se inspire, algum livro, algum filme que você fala, olha, isso é muito Olha, bacana. eu tenho um livro que eu ganhei de uma amiga, eu não sou de muita leitura, mas esse livro vai muito de encontro com o que eu acredito da arquitetura, que é a arquitetura da felicidade, o livro. Hum, Alan de Botton, ele é um filósofo franco-suíço, e ele, além de ele falar de todas as fases da arquitetura, ele faz uma análise muito legal sobre o que é belo. que legal. E aí o belo é tão relativo, né? Super, super. Muito. E para a gente que trabalha com isso, ele traz uma reflexão filosófica muito interessante, como também essa essência da arquitetura, do que ela traz para quem está lá dentro, né? Uhum, E aí ele leva para as casas essa reflexão, o quanto a casa é nosso espelho, uhum. e o quanto a hora que a pessoa vai pensar na casa, ela tá querendo ter uma identificação dela ali dentro, né? Que eu falo, tem uma amiga que falava, nossa casa é nosso templo, que É é o isso. nosso espelho. Então, isso é de uma importância incrível. E esse livro, assim, ele bateu um martelo num tipo de arquitetura que eu acredito e que eu pratico, Uhum, e ele foi eu tô no caminho certo. aham. Ele meio que deu um sinal positivo. Segue, É isso segue que mesmo. você está no caminho certo. E mais uma vez falando da alma, né? E mais uma vez falando da alma, exatamente. É um livro incrível para ler, porque no começo ele vai falar das épocas, das arquiteturas, mas depois ele entra nesses questionamentos que é uma autoanálise mesmo, Uhum. né? De como ele fala da arquitetura, né? É muito bacana. Ô, Dani, por falar em arquitetura, né? Vamos falar para os leigos. Como que funciona? Vamos supor que eu quero construir uma casa ou reformar uma casa. Qual é o primeiro passo? Como que a pessoa tem que Eu procurar? falo muito que eu primeiro agendo uma primeira visita, Rê, Hum, para a gente se conhecer, né? Porque eu acho que tem que ter uma empatia entre o arquiteto e o cliente. O cliente tem que olhar e falar, eu tenho uma empatia por essa pessoa, porque principalmente no residencial, né? Você vai lidar com um sonho, a gente lida com um sonho muito grande. muito. E E essa envolve delicadeza dinheiro, né? envolve não só o sonho, mas é equilibrar também a planilha financeira disso tudo. Uhum. Então, a gente trabalha com uma coisa muito delicada e tem que ter muito respeito. Então, eu faço uma agenda marco uma visita para entender a necessidade, como também o cliente me conhecer e Uhum. ele também entender como eu trabalho. Se E acho que é a identificar, né? primeira coisa, né? Eu acho que o arquiteto é meio que nem médico, né? Quando você vai, Sim, é uma você tem que. anamnese, E exatamente. você tem que se identificar e confiar, né? Porque Exatamente. A confiança, ela é muito porque importante.
a arquitetura é um serviço, e o serviço, eu sempre falo, é uma promessa, né? Você não está já Sim, entregando sim, um produto pronto, você está exatamente. entregando uma promessa, a pessoa tem que confiar que aquilo vai. Então, o primeiro passo é isso, né? E nessa visita, eu entendendo as necessidades, se não tiver a planta, a gente faz o levantamento do local para elaborar um orçamento, né? Aí, o cliente aprovando o orçamento, a gente dá início ao trabalho. Entendi. E isso é junto com o engenheiro, ou cada um faz sua parte? É, Pergunta de leigo, viu? não, tranquilo, claro. Isso fica num segundo momento, né? Porque, por Tá. exemplo, se for uma construção, Hum, nós vamos ter primeiro o conceito da arquitetura toda, hum, depois da arquitetura definida, vai para os complementares que a gente chama, que é o projeto estrutural, elétrico e hidráulico. tá. Isso quando é uma construção nova. Depois esses projetos voltam para mim e eu faço a compatibilização dos projetos. Uhum, Eu vou entender se o hidráulico deixou o ralo onde a gente queria, se o elétrico pôs todas aquelas tomadas e a iluminação que eu projetei está no projeto elétrico dele. Isso eu chamo que é a compatibilização. vê se tá batendo Está tudo. batendo tudo. E aí sim parte para um executivo final, né? Tá. Agora, quando é reforma, é, depende do que vai ser feito no projeto, se vão ter demolições de parede, se for ter demolição, a gente procura entender se existe uma planta, às vezes é um imóvel antigo e não temos uma planta, então Hum, tem que ser uma investigação entender se durante a aquela obra. parede é Exatamente, estrutural, né? exatamente. É durante a obra que a gente vai investigar Uhum, o que pode ser feito, né? entendi. Ô, Dani, uma dúvida que eu sempre tenho, assim, É. contratei uma arquiteta, aí eu sou obrigada a colocar o que a arquiteta resolve, por exemplo, a luminária tem que ser essa, ou existe essa troca de falar, não gostei dessa opção. Eu tenho essa flexibilidade muito grande, né? Porque muitas vezes o cliente ele tem o gosto dele Uhum, e, por exemplo, eu sempre identifico qual é o estilo do cliente. tá. Se ele é clássico, eu vou fazer clássico. Se ele Uhum, é moderno, eu vou fazer o moderno. Se ele gosta de uma arquitetura rústica, isso no residencial, tá, Rê? Porque é a casa do cliente, é essa morada, é essa alma que a gente estava falando é desde o fundamental, né? começo, né, do nosso bate-papo. Então, eu sou de um viés que eu acho que a casa não pode ficar a cara do arquiteto, tem que ficar a Da cara do dono. pessoa, é. Já quando é no corporativo, eu já eu já fecho um pouco mais, porque já é uma linguagem não só do dono, Uhum, mas é a linguagem da empresa. sim. Aí eu tenho que trocar e investigar muito sobre a empresa para passar isso, né? Para passar essa imagem que a empresa tem, né? Porque Uhum, a gente consegue passar sim. isso num Até o ambiente, né? posicionamento, né? Exatamente. Então, voltando ao residencial, ai, Dani, eu gostei dessa luminária. Eu vou dar um exemplo de um item, né? Não, então, o que que você gostou nela? Ah, é o material. Tá, esse está um pouco grande. Vamos fazer um tamanho mais posso Uhum. procurar uma peça numa proporção melhor ao seu ambiente? Porque às vezes ele vê uma peça pelo material, mas o tamanho não está Aí não proporcional. Então, fica e aí que compatível, né? vem a harmonia, né? Quando a Aham. gente vê um espaço e está harmônico, é tudo isso, né? É o conjunto, é o material, é a proporção, Não fica é o aquela mesona tamanho. enorme num espacinho pequeno, né? Ou um pendente enorme para É, uma mesa pequena. E isso é de um item, mas a gente olha no para o todo. todo, né? É, Dessa forma, e aí eu vou trocando e dando essa harmonia, trazendo explicando, essa harmonia. porque faz muita diferença, né? Faz. Ô, Dani, tá chegando ao fim nosso papo. Nossa, Foi já muito que bom. rápido! Muito rápido, né? Que delícia, Rê. Teve algum projeto na sua vida que te marcou, que você falou, que delícia que foi fazer aquilo? Eu acho que assim, eu começo dizendo do residencial, né? Porque Uhum, a gente lida com um sonho muito grande, a gente vê criança nascer, vê um luto durante um projeto, uhum, acontecem tantas coisas na sim, vida, né? Da pessoa, e a gente está lidando com pessoas, né? é, Então, no residencial não dá para falar um. tá, Agora, do comercial, esse refeitório foi muito importante, foi um divisor de águas na minha carreira, legal. entender o que é fazer um refeitório para 1.200 pessoas, Uhum, né? E uma coisa também muito interessante da minha carreira foi quando me chamaram do Correio
popular para fazer o retrofit, que foi quando começou a vir a internet e foi diminuindo o jornal, né, no papel. Então, eu tive que visitar alguns sites do Correio, entender quais eram as equipes que iam para a Vila Industrial. Dá uma repaginada. Uma repaginada e um levantamento inicial, que é antes do projeto, que é muito interessante, né? Que é você entender como funciona uma empresa e quem tem que estar perto de quem que tem que ir para lá. E mais uma vez, por causa da funcionalidade, né? Tem que ser funcionalidade e o dia a dia de qual equipe tem que estar perto de qual, que se fala mais. Então, foram os dois mais importantes e desafiadores, eu diria. Você estava falando que durante um projeto você vê várias coisas acontecendo, né? Eu lembro que uma vez até você me contou que você fez um projeto, depois de muitos anos, você refez o projeto que a casa ia virar, acho que uma casa de veraneio. Então, é gostoso você também acompanhar a mudança na família, né? Sim. Que as crianças crescem, vão mudando. Exatamente. Ou o cliente te chamar para um segundo projeto, né? Isso é muito legal, porque isso acontece com frequência, porque eu acho que um diferencial para mim é o atendimento. Faz muita diferença. Faz muita diferença. A gente lida com sonho, a gente lida com dinheiro do cliente, então essa sensibilidade ela tem que ser fundamental. Né? Dani, então deixa um recadinho aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, e fala como te encontrar, qual é o seu site, sua rede social. Pode. Eu acho que o recado que eu tenho que dar é que a minha arquitetura é fazer com que as pessoas se conectem com as suas emoções, né? Isso tem que estar, né? Seja no comercial, no corporativo. E, bom, para me encontrar no Instagram, Daniele Rossi Lopes Arq. Você vai, meu nome completo no Google Meu Negócio. E o meu celular é 194048823. E o site? E o site, daniellerossilopes.com.br. Maravilha, Dani. Super obrigada. Foi uma delícia o bate-papo. Eu que agradeço. É uma alegria sempre essa troca com você, porque a comunidade é um presente para a gente que empreende e traz muita coisa bacana. Que gostoso. Eu te agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, eu que agradeço. E a gente se vê então no próximo episódio do podcast Vozes Omni. Até lá!